Vamos lá. A outra cena, então, vamos falar do Benditos Olhos. Aí, vamos falar da questão dos olhos. Eu acho que todo mundo tem sua própria opinião sobre essa questão, né? A polêmica do tirar os olhos da Sussu. Então, Fran, começa por você, o que você acha dessa questão, do que aconteceu. O pessoal comenta aí no chat que eu vou ler. Quero saber a opinião de todos. Nossa, pensa num momento impactante. Eu sofri tanto com o Ieruá, como sofri com a Sussu, como sofri com todo o elenco, como sofri. Nossa, imagina ele fazer aquilo para. No coração dele era uma forma de protegê-la, era uma forma de dar uma satisfação, era uma forma de dar uma resposta para o Deus celestial, o superior, aquele sacana lá. Enfim, tudo por quê? Por causa da mocréia lá. E aquele momento foi muito dolorido. Gente, eu senti a dor, o desespero dele e dela, porque a partir daquele momento, é lógico, quebrou-se um vínculo da Sussu com Ieruá. Quer queira, quer não, se fosse eu também, iria odiar, por mais que eu procurasse entender, eu iria odiar que o meu amado fizesse algo nesse sentido. Eu iria me sentir extremamente injustiçada, né? Já era injustiçada, e arrancar meus olhos mais ainda. Eu sofri muito, mas muito desta cena. Eu acho que de todo o drama, foi o momento mais impactante. Não foi nem o Ieruá ser submetido ao castigo dos relâmpagos, não foi ele morrer e ficar preso naquele sarcófago, lá naquele precipício, aquela coisa. Não foi nada. O momento mais terrível, mais dolorido, foi exatamente a extração dos olhos da Sussu. Eu sofri demais nessa cena. Muito. E se eu pudesse, naquele instante, evaporar, desaparecer, eu faria isso. Se fosse a Sussu, claro. Mas ela era uma mera mortal e estava ali à mercê dos poderosos, dos celestiais. Infelizmente. Mas era um processo também, até mesmo para o crescimento dos dois. Mesmo assim, ainda não justifico. Que venha a vingança. Essa cena foi terrível pra mim, foi a mais pesada pra mim, foi. Essa cena ela é uma virada de chave, porque lá no casamento, casa com Ieruá, lá na terra, ela fala uma questão de tipo, estou com você até eu só quero que você me traia, né? Uma coisa da traição. Não lembro exatamente as palavras. E esse momento aí do olho, eu senti que foi aquela traição, foi um corte, né? Ele talvez não visse, porque talvez fosse isso que a Fran falou mesmo. Ele estava tentando ali proteger ela, mas para ela foi um corte, porque ela já estava, de uma certa forma, fora de casa, vamos dizer assim, né? No lugar, ela era a única mortal no mundo celestial. E ela estava grávida dele. E aí, esse corte, a história dos olhos foi cortar a relação dela com todo o resto, inclusive com ele, né? Porque ele já estava muito distante dela, né? E então é muito triste. E aí é claro que isso ia acontecer daí em diante, o negócio acabou, descambou. Foi. E na primeira vez que eu assisti Eternal Love, porque eu achei muito triste, muito pesado, né? Aí depois das outras eu assisti que fala assim, larga de, né? Coragem com, uma amiga fala para mim, coragem com o covarde, né? Então, tipo, eu assisti, mas enfim, é uma cena muito impactante. Solange, agora é você. Eu acho que todo mundo tomou um choque com essa cena. Ninguém esperava que ele fosse realmente fazer isso, né? Mas aí eu jogo uma pergunta: o que teria acontecido se ele não tivesse feito? Dos males o menor, né? Eu também penso assim. Aí fica essa dúvida: qual teria sido a consequência se ele não tivesse feito? Tá errado?
Tá errado. Ponto. Mas que solução ele tem, né? A gente julga com a índole da gente, mas do ponto de vista do drama, o que teria acontecido se a gente tivesse feito? Sim. Num outro ponto de vista, ele não teria outra alternativa. Males seria o menor, né? Eu concordo com você. Deixa eu ler os comentários aqui, ó. O Yehuá tinha que proteger sua amada humana e vulnerável. Ela perdeu até a graça pra tudo. Não poder nem ver o filho ao nascer. Entendo a revolta dela ao lembrar. Eu deixava tomando chuva até. Ela também deixava tomando chuva. Aliás, ela disse que já deixou um ex-namorado tomando chuva no portão, porque ele traiu ela, a Lady. Mas ela perdoou, né? Mas Loriana é bonita, então perdoou. Ai, meu Deus do céu. Gente, mais alguma opinião, pessoal? Bota aí a opinião de vocês em relação a isso. Eu gosto muito dessa situação por o seguinte. Eu, como uma jogadora de RPG, eu gosto quando o mundo respeita as leis que ela tem. Tipo, ele deve obediência ao Rei Celestial, ao Imperador Celestial, que é o avô dele. Então, por mais que ele seja poderoso, ele tem que seguir as regras daquele mundo. Então, pra mim, ele não tinha outra solução. Ele fez o que ele podia fazer. Dos males, eu falei, o erro dele foi ter levado ela pra lá. Certo? Mas, ao mesmo tempo, o que ele ia fazer pra ficar junto com ela? Essa questão do tempo passar muito rápido na Terra em relação ao que passa no mundo dos deuses era muito complicado. Você lembra? Ele ficava 1 minuto na reunião, já passava 1 ano pra pobre coitada sem ver o marido dela. Então, ele não tinha... Aí ele tentou se matar. Lembrem, né? Que ele tentou se matar, certo? Fingiu uma morte pra viver com ela, não deu certo. Então, ele tentou uma solução, ele não conseguiu, ele tentou outra. E é o que eu falei. Ela era muito fraca lá na questão dela ser humano. Um mundo dos deuses não é um lugar para um humano viver. Mas é diferente aqui a lei está falando. Ah, mas ele não obedeceu a se envolver com uma humana. É diferente. A condenação por se envolver com uma humana não é a morte. Sabe? Existe leis para punições para determinadas situações. Tanto que ele é punido com raio, ele sofre as punições que ele tem que sofrer por ter se envolvido com uma humana e pelos pecados que ela cometeu. Ele sofre as punições. A punição pro que ela fez, se você tirou algo de uma pessoa, você tem que devolver. Tipo, ela foi acusada de ter tirado os olhos da outra, então ela teria que devolver com os olhos. Ou morrer, se ela não aceitasse a punição. O problema é que, assim, se ela não aceitasse a punição, ela ia morrer. Então, o que ele vai fazer? Então, ele aplica a primeira punição, que ele, pelo menos, ele mantém a vida dela. Peraí aqui, ó. O tio dele lutou pela criada da Baequian, largou esse seu posto lá no céu. O que foi? Nossa, que legal. O que foi, Gervásio? O que é legal? Depois me fala o que você quis dizer com legal, a questão do RPG. Então, mas é diferente, gente. Olha só, que o tio dele não é o herdeiro. Sabe? O Yehuá, ele é o herdeiro do Celestial. Ele não quer desapontar as pessoas. Ele não quer desapontar o avô dele. Ele não quer... Ele tem uma posição muito importante, sabe? Ele não pode simplesmente abrir mão da posição dele. Ele tentou fazer isso e não deu certo. Quando ele tenta fingir uma morte. E eu acho... E ele, assim, é lógico que é muito sofrido pra ela não ter a visão, mas é tão sofrido pra ele quanto ele sofre tanto quanto ela. E além de tudo, ainda tem a questão do filho no meio. Não era só salvar a vida dela, era salvar a vida dela e do filho. Aqui, ó, o Gervásio falando. Eu também jogo RPG e me lembro que na época que assisti o Eternalove, eu fiz alguns personagens baseados na Baequian. Legal. Então, a gente que joga RPG e a gente cria world build, né, que é a construção do mundo. O mundo, ele tem regras. Senão, os deuses podem fazer o que eles quiserem. E não é assim. Você vê que eles têm que seguir regra. O Dijum, por mais que ele seja poderosíssimo, ele tem que seguir regras. Certo? Ele tem umas leis que regem o poder dele. Que ele pode fazer determinadas coisas sim, determinadas coisas não. Tipo, ele não pode casar porque ele abriu mão disso. Então, por mais que ele seja poderoso, ele está condicionado àquela regra. A que ele abriu mão de amar para uma questão de salvar o mundo. O Yehuá, por mais que ele seja poderoso, ele está condicionado àquelas leis do céu e ele tem que, vamos dizer assim, enfrentar isso, ele tem que obedecer isso. Então, pra mim, é lógico que, é que ela falou, a gente julga com nossos olhos, é triste, é errado, mas pra mim ele não tinha outra solução. Ele fez o menos pior. Ele fez com a intenção de quê? Dele ganhar tempo.
Você sente muito isso na história. O que ele queria com isso? Ele sabia que ela não era culpada, mas como ele vai provar? Fazendo isso, ele salva a vida dela e ele ganhava tempo pra ele tentar provar a inocência dela e depois recuperar. É lógico que ele ia correr atrás dos olhos dela de volta, é lógico. Mas a Sussu, no caso, como uma humana fraca em relação a essas questões do céu, ela não entende essas leis, ela não está acostumada com aquela cultura, ela não dá esse tempo pra ele, ela acaba tirando a própria vida antes dele ter o tempo de correr atrás de volta disso. Você vê que ele sabe da verdade e ele vai correr atrás dessa situação, mas que ele não tem o que fazer naquele momento, ele não tem como enfrentar o avô dele. Eu acho que que isso não mostra na série que eles não chegam a esse nível. Mas se bobear, o avô dele é muito mais poderoso que ele não tem condições de lutar com o avô. Porque geralmente na construção desse mundo, quanto mais idade, mais poder. Certo? Então, ele provavelmente não é uma pessoa... Imagina, se ele faz uma coisa errada, quem é em cima dele era o avô dele, que é o Rei Celestial, mais o Dijun. Ele não tem... Por mais que ele seja forte, eu acho que ele não tem condição de vencer dos dois. Sabe? Em termos de poder. Então, ele faz o que é preciso naquele momento. Pelo menos essa é a minha visão. Com uma pessoa que eu falo, vem do mundo gamer, que tá acostumado com essa questão da pessoa ter que cumprir certas regras e certas leis, eu não julgo ele errado no que ele fez. Eu acho que ele, na situação, era a solução que ele tinha. Foi como a Solange falou, né? Se ele não fizesse, o que aconteceria? Certo? Provavelmente, quase com certeza, ela perderia a vida. Então, seria pior. Né? Então, eu acho que ele fez o que ele podia fazer. Então, pelo menos eu vejo desse jeito, sabe? Eu não julgo ele. Tem gente que, ele condena super o personagem, né? O personagem tem gente... Tem pessoas que o personagem morreu por fazer isso, assim. Tipo, detesto esse personagem. Porque ele teve que fazer isso. Mas eu acho que se você se coloca na situação dele, você entende. Sabe? Ele não tinha como... Vamos dizer assim, estavam todos os olhos em cima dela, tava todo mundo prestando atenção. Será que ele tinha como fugir com ela? Não acredito. É o que eu disse, não chega a esse ponto. Mas pra mim, ele não é mais poderoso do que um Dijun e mais poderoso do que o avô dele juntos. Contra ele, ele não ia ter como vencer. É uma luta que ele não venceria. E é uma luta que ele também não deve travar. Ele não deve ir contra as pessoas, contra o avô dele, contra a família dele, por essa questão. Eu acho que ele escolheu a solução que ele tinha na hora. Pelo menos é assim que eu vejo essa questão. Gervásio, deixa eu ler aqui. Você descobriu que eu jogo RPG, isso é muito legal, que você também joga RPG. Pois é. E você que joga RPG, você sabe também que isso faz parte da construção de mundo, né? A gente vê. No fundo, estavam injustiçando a deusa de Kinkyu. Sim. E tanto que depois isso volta, né? Aí depois ela se vinga e tal, nós vamos chegar lá. Mas essa é a minha opinião em relação a isso.